Meu nome é Magno. Vou estar falando sobre o uso de imagens na Igreja Católica. Já se inscreva no canal e coloca para receber as notificações dos próximos vídeos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1161, ensina que, com base na tradição dos chamados Santos Padres e na herança da própria Igreja, considerada por ela como guiada pelo Espírito Santo, devem ser colocadas imagens nas igrejas. Entre essas imagens estão representações de Jesus Cristo, de Maria, dos anjos e dos santos. Segundo o documento, essa prática estaria firmada numa tradição considerada divinamente inspirada. A partir dessa declaração, entende-se que a Igreja Católica sustenta que sua doutrina é orientada pelo Espírito Santo por meio da tradição e do magistério. Além disso, afirma que essa doutrina não apenas aprova as imagens, mas também orienta onde elas devem ser expostas. No entanto, é importante destacar um ponto fundamental. A Bíblia não ensina a prática do uso de imagens religiosas. Por esse motivo, o catecismo recorre à tradição e ao magistério como fundamentos principais dessa doutrina. Então, a seguinte reflexão: será que o uso de imagens realmente tem a aprovação de Deus? Será que essa doutrina é de fato inspirada pelo próprio Senhor? Alguns defensores do catolicismo utilizam determinados textos bíblicos tentando justificar o uso de imagens. A seguir, vamos analisar alguns desse texto para demonstrar que as Escrituras não incentiva nem autoriza a confecção e veneração de imagens que representa Jesus, Maria ou os santos. Um dos textos frequentemente citados diz: farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Para alguns, esse versículo provaria que Deus autorizou a confecção de imagens. À primeira vista, esse argumento pode parecer forte. Contudo, uma análise cuidadosa que ele é bastante frágil. O texto não autoriza a veneração de imagens, nem incentiva o seu uso para fins religiosos. Há diferenças muito claras entre os querubins da arca e as imagens usadas no catolicismo. Os querubins jamais foram adorados pelo povo de Israel. Deus nunca os chamou de veneráveis, nem ordenou que fossem cultuados. Ele simboliza a presença de Deus sobre o propiciatório. Faziam parte da estrutura da Arca da Aliança e não eram objetos de devoção. Diante disso, surge uma pergunta lógica. Se Deus aprovasse a confecção de imagens religiosas, por que os israelitas nunca fizeram uma imagem de Moisés? Por que não possuíam querubins em casa? Por que não se ajoelhavam diante deles ou lhe prestavam honras? Portanto, é incorreto comparar os querubins da arca com as imagens usadas atualmente na Igreja Católica. Outro texto usado na mesma linha diz respeito aos querubins colocados no templo. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Também são citados outros textos que mencionam figuras de querubins na decoração do templo. O ponto principal que precisa ser esclarecido é que o problema não está em possuir imagens decorativas, mas em transformá-la em objetos de adoração. No templo, essas figuras tinham função ornamental e simbólica, não devocional. Se as imagens realmente fossem autorizadas como expressão de fé, por que o povo de Israel nunca desenvolveu uma prática iconográfica como a defendida pelo catolicismo? Por que não existiam mais em locais de oração nas casas dos judeus? Alguns defendem que isso não ocorreria porque os povos pagãos ao redor praticavam idolatria. Porém, esse argumento não se sustenta. Se fosse assim, também deveríamos rejeitar o dinheiro
já que ele é idolatrado por muitas pessoas. A Bíblia, porém, não proíbe a riqueza, mas alerta contra o amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, Colossenses, capítulo 3, versículo 5. O próprio Deus declarou claramente: não fareis para vós ídolos, nem imagens esculpidas, nem colunas, nem figuras de pedra, para vós prostardes diante delas. Levítico, capítulo 26, versículo 1. O problema não é cultural, mas espiritual. Outro texto citado é o da serpente de bronze, diante da praga de serpentes. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente e a colocasse sobre uma haste. Quem olhasse para ela seria curado. Números capítulo 21, versículo 8. Essa serpente não era um objeto de culto, mas um símbolo provisório, que apontava para Cristo. O próprio Jesus confirmou isso ao dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, versículo 14. Com o passar do tempo, o povo passou a cultuar essa serpente. Durante o reinado de Ezequias, a Bíblia relata que ela foi destruída, porque os israelitas queimavam incenso diante dela. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quando a imagem se tornou objeto de devoção, foi tratada como idolatria e eliminada. Isso levando uma questão direta: qual é a diferença entre queimar incenso diante de uma imagem e acender velas diante dela hoje? O princípio é o mesmo. Ezequias fez o que era correto diante de Deus ao destruir aquele objeto. Seu exemplo deveria ser seguido. Um argumento bastante comum diz que, assim como alguém guarda a foto de um ente querido para lembrar dele, as imagens serviriam para recordar os santos. Mas essa comparação não se sustenta. Ninguém se ajoelha diante de uma fotografia ou presta culto a ela. Ninguém acende velas ou faz orações diante de uma foto comum. Os apóstolos nunca utilizaram imagens para fortalecer a sua fé. Se esse recurso fosse realmente necessário, certamente os apóstolos teriam feito uso dele. Ao longo das Escrituras, Deus condena de forma clara a prática de transformar a imagem em objetos de devoção. O uso de imagens compromete a glória exclusiva de Deus e fere sua natureza espiritual e única. Diante disso, fica a reflexão final: a Bíblia realmente ensina o uso de imagens? Foi por meio das Escrituras que a igreja aprendeu essa prática? Ou ela surgiu de outra fonte? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar aquele like.